dirigentes do PT que está aqui, saudar o Gomide, que não pôde ficar, mas minha gratidão, saudar a Bia, muito obrigado, Bia, pelas palavras. E já na fala da Bia, eu quero reforçar o que ela disse aqui, porque para mim também é importante, quando ela ressalta o papel da nossa ministra Gleisi, nossa ministra SRI, mas que para mim, e falo aqui sem demérito de quem veio antes dela, é a maior presidenta da história do PT, pelas condições tão adversas que ela presidiu o nosso partido e pela firmeza que ela teve em nos conduzir. Então fica aqui, Bia, muito obrigado por você ter feito essa ressalva, e quero adendar a sua ressalva dizendo que, na minha avaliação, a Gleisi é a maior presidenta da história do PT. Agradecer muito ao Mauro, muito obrigado, Mauro, pela sua presença, e respeito a sua ponderação que você faz aqui, mas também dizer a você, Mauro, e também a Luiz César, muito obrigado, Luiz César, que eu penso que os desafios do nosso partido são imensos. É sobre isso que eu quero falar daqui a pouco, e dizer que nós teremos que construir no PT um novo campo majoritário. Nós teremos que constituir um novo campo majoritário que dê conta dos desafios que estão por vir. Eu penso que a CNB é a nossa corrente majoritária, mas a CNB não pode e não deve ser hegemonista. Ela tem que juntar forças, ela tem que agregar forças, porque nós teremos que ter muita força interna para fazer aquilo que o nosso partido precisa e aquilo que o Brasil precisa no próximo período, diante de tantos desafios. Então, muito obrigado, Mauro, pela sua presença. Agradecer muito a Nádia, a nossa dirigente nacional que está aqui. Agradecer o Eleandro, que também falou em nome dos movimentos sociais. Agradecer a Viviane, nossa vereadora, e ao Júlio, muito obrigado, o Júlio Rimet também pela presença. E também dizer aqui, Viviane, que fez uma ressalva que eu quero também adendar a ressalva dela, porque de fato nós precisamos pôr em prática aquilo que nós defendemos e discursamos, que é um partido que seja mais igualitário. Nós defendemos o fim do machismo para a porta para fora, nós temos que implantar o fim do machismo da porta para dentro. E dizer, Viviane, que não é discurso, vocês vão me conhecer mais, né? Eu já coordenei 2 campanhas nacionais. Eu coordenei a campanha da presidenta Dilma em 14, que a Laise recuperou aqui, e coordenei a última campanha do presidente Lula, coordenei na área da comunicação junto com o meu companheiro e amigo Rui Falcão. Mas claro, eu nunca viajei tanto o Brasil debatendo o PT como eu estou fazendo agora. Então estou conhecendo o PT em cada estado, e o PT também está me conhecendo. Mas eu digo isso, Viviane, porque no dia 1º de janeiro de 2021, quando eu tomei posse no meu 4º mandato de prefeito, Araraquara tem 15 secretarias. Eu dei posse para 10 mulheres titulares do meu governo em 2021. Eu acredito muito, né, que é possível nós construirmos, né, um partido que efetivamente seja igualitário. E a palavra igualitária, ela é simbólica, ela é abrangente, ela é difícil de ser vivida, mas nós temos que perseguir todos os dias. Agradecer muito o meu irmão, meu amigo Olavo Noleto. Agradecer que já saiu o Pedro Wilson, que é para nós uma referência. Agradecer, Valdir, muito obrigado, fiquei muito feliz de te ver aqui. Para mim é uma honra te receber. Eu vou dizer para vocês que eu não vou saudar o Delúbio aqui não, vou saudar o Catonho. Muito obrigado pela presença. Ele é a pessoa mais importante da família, né? E eu quero também
agradecer muito em nome da Lais e do César, que é difícil construir, né, um encontro como esse. Minha gratidão a todas as mulheres e homens, companheiras e companheiros que construíram esse nosso encontro. E por fim, saudar a Adriana. Eu quero dizer a vocês que eu fiquei feliz da construção e espero, em todo respeito aos companheiros ou companheiras que porventura colocarem seus nomes à disposição para presidir o PT, eu fiquei feliz de uma unidade começar a ser construída em torno do nome da Adriana. A Adriana é uma liderança que nós, que não estamos aqui em Goiás, a gente olha de longe e tem muito respeito e muita admiração, né? Não só pelo tamanho que ela tem, pela liderança que ela é, mas por essa sua capacidade de articular, de construir, de juntar. Eu tenho uma frase, Adriana, que eu acredito muito nela, que eu digo assim: a política é a arte de juntar, não é a arte de espalhar. Espalhar é fácil, juntar é que é difícil. Juntar é que é difícil. E quando a gente junta, isso também não sou eu que estou dizendo, o Gramsci, né, eu gosto muito de ler Gramsci, li muito. O Gramsci diz que a sociedade só se move quando a gente constrói ideias hegemônicas, né? São as ideias hegemônicas que movem a sociedade, né? E você sintetiza essa concepção do Gramsci quando você junta forças e vai juntando ideias, e essas ideias ficam grandes. Então, que você governe o nosso partido, presida o nosso partido, lidere o nosso partido aqui em Goiás. Mas quero dizer que a Adriana tem uma tarefa imensa pela frente. Nós teremos que enfrentar o debate da segurança pública, e a Adriana há de nos liderar no Congresso Nacional e vai nos ajudar a construir uma proposta de políticas públicas numa área que o PT foge muitas vezes do debate, não enfrenta o debate, e é um erro, porque a sociedade quer políticas públicas na área de segurança, não quer políticas públicas fascistas, mas quer políticas públicas na área de segurança, e é essa a nossa missão, e é essa a sua tarefa, nos liderar, Adriana, no próximo período. Mas dizer a vocês que eu quero, nessa nossa conversa, eu sei que muita gente aqui não me conhece direito, mas vocês vão me conhecer. Eu estou muito animado, se assim for a vontade da nossa militância, em presidir o PT. Estou animado mesmo, estou com muita vontade. Eu já fui vereador, eu já fui prefeito, eu tive a honra de presidir o PT em São Paulo, fui presidente do PT municipal. Lá em São Paulo a gente tinha uma organização que era sub-regiões, eu fui coordenador da sub-região do PT, fui da direção e nós transformamos em macro-região, fui da direção na macro-região, tive a honra de ser o deputado mais votado de São Paulo em 2010. Em 2010 eu tive 185 mil votos no estado de São Paulo para deputado estadual, e tive a honra, como eu falei, de coordenar a campanha da presidenta Dilma. Coordenei a campanha da presidenta Dilma em São Paulo em 2010, coordenei em 2014, coordenei a campanha do presidente Lula em 22. Mas quero dizer para vocês que o maior desafio da minha vida, se assim a nossa militância quiser, será presidir o Partido dos Trabalhadores. Eu não sei se vocês sabem, eu sou filho de uma família que eu tenho muito orgulho. A minha mãe ajudou a criar a mim e meus irmãos sendo lavadeira, e o meu pai porteiro de um hotel. E o bairro que eu morava, em Araraquara, a gente andava, eu sou filho de trabalhador rural primeiro, né? Eu morei em fazenda, andava 3, 4 quilômetros a pé para ter acesso à educação, e minha família,
as suas dificuldades obrigavam a gente a andar, né, criança pequena andando a pé para ter acesso à educação, porque na fazenda que eu morava não tinha escola rural. Depois, quando nós fomos para a cidade, eu morei num bairro que a gente andava depois quilômetros também, sem asfalto, porque não tinha transporte público, para também ter acesso à educação. E o posto de saúde do bairro onde eu morei e fui criado, que hoje eu moro até hoje lá, quem inaugurou o primeiro posto de saúde fui eu como prefeito em 2002, quando eu me elegi prefeito. Eu tenho muito orgulho da minha origem, eu tenho muito orgulho de onde eu vim. E foi essa trajetória que me levou a participar da igreja, e eu sou de origem de igreja, eu fui coordenador diocesano da Pastoral da Juventude, fui da Pastoral Operária, militei na Pastoral dos Migrantes, fiz missões no Vale de Jequitinhonha, porque os migrantes do Vale de Jequitinhonha iam cortar cana na minha região, a gente fazia missões para orientar, para dizer quais as paróquias que eles podiam procurar, porque tinha muita denúncia de trabalho escravo envolvendo os migrantes. Fui para Chapada Diamantina, porque também de lá saíam os migrantes para trabalhar na cana-de-açúcar na minha região. E essa minha trajetória me conduziu ao PT. Me filiei ao PT participando de um núcleo de base. Eu sou fruto e cria de núcleo de base do Partido dos Trabalhadores. Eu digo isso para vocês, porque um dia, nessa conversaiada toda que eu tive com o presidente, quando eu me convenci a disputar o PED, teve um dia que o presidente falou assim: Edinho, o PT precisa mais de você do que você do PT. E eu falei para ele: presidente, pela primeira vez eu vou divergir do senhor. Eu preciso do PT, porque depois de 40 anos da minha vida construindo o PT, eu não sei o que é viver sem o PT. Eu digo isso para vocês, porque nós temos um desafio imenso pela frente. E esse desafio vai exigir muito de nós. Nós, militantes, dirigentes do PT, nós temos que ter consciência do momento histórico que nós estamos vivendo. As nossas gerações, nós que estamos aqui dentro desse anfiteatro, a gente não viveu nada semelhante do que nós estamos vivendo e daquilo que nós vamos viver. Quando o fascismo ascendeu no mundo e que desembocou no nazismo, no pré-Segunda Guerra Mundial, nós não vivenciamos aquilo. E o Brasil não vivenciou o fascismo. O máximo que o Brasil chegou perto do fascismo foi na década de 30 com o integralismo. O máximo que a gente chegou perto da Segunda Guerra foram os nossos pracinhas que foram para Monte Castelo. A gente não viveu o impacto do fascismo, do nazismo, e nem vivenciamos a tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial. Vivenciamos as consequências econômicas, da recessão, da desorganização da economia. Mas dessa vez não. O fascismo está presente na vida do povo brasileiro, disputa a ideologia e o imaginário do povo brasileiro, se organiza em partidos políticos e disputam cargos de vereadores, elegem vereadores, vereadoras, elegem prefeitos, tem governadores fascistas e disputam a presidente da República, e o fascismo está presente dentro do Congresso Nacional. Essa é a missão que cabe ao Partido dos Trabalhadores no próximo período, que é derrotar o fascismo no Brasil. E derrotar o fascismo no Brasil quando o fascismo galopeia no cenário internacional. O Gramsci, Adriana, quando ele escreveu Cadernos do Cárcere, quando ele foi preso pelo fascismo, quando ele foi preso pelo Mussolini, que ele era deputado federal do Partido Comunista, ele disse que o fascismo era caracterizado com 4 características. Primeiro, culto à personalidade.
Segundo, o expansionismo, ocupar territórios que não lhe pertencem. O terceiro, a não aceitação do diferente. E o quarto, o autoritarismo. Esse é o modelito que cabe no Trump. O Trump é o maior líder fascista do século XXI. Quando ele diz que ele vai anexar o Canadá, ele está dizendo que ele é fascista. Quando ele diz que ele vai ocupar a Groenlândia, ele está dizendo que ele é fascista. Quando ele diz que vai ocupar e vai administrar o canal do Panamá, ele está dizendo que ele é fascista. Quando ele não aceita os diferentes, perseguindo imigrantes, deportando imigrantes em aviões cargueiros, pessoas algemadas. Hoje tem uma denúncia que 200 imigrantes desapareceram numa operação de deportação. Deportou ilegalmente imigrante, inclusive nacionalizado americano. Está deportando um imigrante reconhecidamente americano porque fez um ato contra a ocupação de Israel na Palestina. Persegue as universidades americanas administradas pelos democratas. Faz a maior tragédia econômica em nome de um nacionalismo que a gente só viu semelhante quando Hitler convenceu o povo alemão a construir a maior tragédia humanitária, que foi o Holocausto. É esse pensamento fascista que avança no mundo. Hoje, a Itália é governada por uma primeira-ministra reconhecidamente fascista, que se identifica com o fascismo. Os nazistas conseguem 20% das eleições da Alemanha. O Musk, que é o segundo homem do governo do Trump hoje, vai participar de um ato neonazista na Alemanha e faz a saudação do nazismo, e a imprensa internacional se cala. Agora ele foi na Itália participar do encontro dos fascistas italianos e a gente normaliza isso. O Trump obriga a prefeita de Washington a apagar das ruas de Washington a frase "vidas pretas importam", a imprensa divulga e ninguém responde à altura a esse ato fascista do Trump. O Trump está rasgando todos os dias a Declaração dos Direitos Humanos, que foi a maior conquista da humanidade pós-Segunda Guerra Mundial. A Declaração dos Direitos Humanos é rasgada todos os dias pelo Donald Trump. E o mundo se cala diante disso. Essa conjuntura internacional só fortalece os fascistas no Brasil, e a gente viu o governador pondo o boné do Trump logo depois da vitória dele. Nós vimos lideranças da política brasileira e na posse do Trump, inclusive sendo humilhados lá, porque nem acesso aos espaços especiais da posse tiveram. Mas o fascismo está se organizando e se institucionalizando no Brasil. Cabe ao Partido dos Trabalhadores derrotar o fascismo no Brasil. O PT sozinho não será capaz de derrotar o fascismo no Brasil, e nós sabemos disso. Porque nós vimos o que foi preciso em 22 para que o presidente Lula derrotasse Bolsonaro. Foi preciso a construção de um amplo arco de alianças, movido pelas forças democráticas, que nós sabíamos, e as lideranças, mesmo de partidos de centro, mas que se moviam pela democracia, sabiam que a reeleição do Bolsonaro significaria nós fortalecermos um governo autoritário de inspiração fascista. Mas se o PT sozinho não será capaz de derrotar o fascismo não será derrotado sem o PT
no Brasil, e essa é a certeza que nós temos, que nenhum partido tem a capacidade de mobilização social que nós temos, tem a implantação nacional que nós temos, tem a capacidade de mover a sociedade brasileira como nós temos. A pergunta é: qual o PT que será capaz de construir essa articulação para que a gente não impeça que o fascismo cresça no Brasil? Qual o partido que nós teremos que construir? Qual o partido que será capaz desse imenso desafio? E eu quero também fazer aqui uma outra indagação a vocês. E construo aqui o meu argumento. 2026 será a última eleição que o presidente Lula estará nas urnas. O presidente Lula não estará mais nas urnas depois de 26. A pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é: qual o PT que existirá no pós-Lula? Qual partido que existirá no pós-Lula? E o presidente Lula, num dos diálogos que eu tive com ele, ele disse assim, e é verdade: Edinho, o meu sucessor não será um nome, o meu sucessor será o Partido dos Trabalhadores, será o PT. Porque se o PT estiver forte, se o PT estiver enraizado na sociedade brasileira, se o PT tiver condições de interpretar a realidade da sociedade brasileira, hoje o nome nós construímos, o nome nós teremos força para construir. Portanto, esse PED que nós estamos construindo será o PED da eleição, da escolha dos novos dirigentes que terão a missão histórica de derrotar o fascismo no Brasil e terá a missão histórica de construir o PT do pós-Lula. Esse é o PED que nós estamos construindo. Esse é o PED que nós estamos construindo. E quero dizer a vocês, para um partido dar conta de tamanho desafio histórico, esse partido tem que olhar, e sem nenhuma crítica e sem nem personificar, porque não é personificando que nós vamos resolver os nossos problemas, e sim constatando e construindo soluções. Será um partido que terá que ter instâncias muito mais fortes que nós temos hoje. Muito mais fortes que nós temos hoje. Eu quero dizer a vocês que eu tenho viajado o Brasil, em muitos lugares que eu chego, muitas vezes o nosso partido está há meses sem reunir diretório, está há meses sem reunir executiva. Em muitos lugares a gente não fez sequer reunião para avaliar as eleições municipais. Portanto, a gente está confundindo muitas vezes o uso da tecnologia para nos favorecer e o uso da tecnologia para nos desorganizar. Eu sou professor, eu voltei a dar aula depois que eu saí da prefeitura. Muitas vezes eu dou palestra, eu dou aula usando plataforma, usando a internet. Isso nos ajuda. A gente pode usar a internet, plataforma, para dar curso político, de formação política, para fazer muitas vezes uma reunião emergencial. Mas as plataformas não podem ser um instrumento que impeça que o PT faça a reunião presencial. Não pode. Só a reunião presencial faz a interação, fomenta o contraditório, cria as condições para que a gente construa o consenso. A reunião por plataforma tem que ser a exceção, quando a gente tem que construir uma posição de última hora e não dá para a gente reunir todo mundo presencialmente, mas não pode ser a dinâmica, tem que ser a exceção, não pode ser a regra. Eu tenho 40 anos de filiação no PT. Esse ano, 2025, fez 40 anos que me filiei no PT.
Desses 40 anos, 31 eu cumpri mandato. 31 anos eu cumpri mandato. Eu digo isso, que eu fico muito à vontade para dizer isso que eu vou dizer agora para vocês. A gente não pode permitir que os mandatos substituam as instâncias partidárias. Não pode permitir que os mandatos substituam as instâncias partidárias. A gente não pode chegar na cidade e o mandato está organizando seminário, o mandato está organizando debate, o mandato está organizando curso de formação e o diretório está lá há meses sem se reunir. Nós não podemos achar que isso é normal e nós não podemos achar que isso fortalece o nosso partido. Outra questão que a gente tem que pensar para que o PT dê conta dos seus desafios históricos. A gente tem que entender as transformações que ocorreram na sociedade brasileira a partir da transição do século XX para o século XXI. As novas tecnologias avançaram numa velocidade absurda, a robótica avançou numa velocidade absurda, transformou os processos produtivos, profissões que existiam deixaram de existir e outras profissões foram criadas. E nós estamos com imensa dificuldade de dialogar com essa nova classe trabalhadora. Imensa dificuldade. Se nós pegarmos os mapas eleitorais das principais cidades, sejam elas aqui de Goiás, sejam elas do Nordeste, sejam elas do Sul, do Centro-Oeste, da região Norte, do Sudeste, pega 22 e põe 24 em cima. Nós vamos ver que em 2 anos o tanto que nós perdemos de base social, o quanto que as periferias deixaram de votar em nós. E nós vamos identificar o quanto que a juventude das periferias deixaram de votar em nós. Se eu perguntar aqui para vocês qual é a maior categoria profissional do Brasil hoje, vocês vão pensar, infelizmente, Bia, não serão os professores, serão os motoentregadores. Dados dizem que já são 12 milhões de motoentregadores no Brasil, 3 milhões deles só trabalhando para o iFood. E eu pergunto para vocês, em que sindicato que os motoentregadores estão sindicalizados? Qual a central sindical dos motoentregadores? Qual a proposta do PT para os motoentregadores? O ministro Marinho corretamente tentou aprovar uma lei que tratava de direitos dos motoentregadores, que tratava os motoentregadores como trabalhadores. Nós perdemos o debate. As plataformas ganharam. A direita ganhou o debate. O motoentregador, se você perguntar para ele se ele quer se sindicalizar, ele vai dizer que não, ele vai dizer, opa, não, eu não sou trabalhador, eu sou empreendedor. Quando ele diz que ele é empreendedor, é porque nós perdemos o debate ideológico, porque na verdade ele não é empreendedor. Empreendedor é a trabalhadora que ficou desempregada e montou o salão de cabeleireiro, fez lá a clínica de estética, é o companheiro que abriu o bar, o mercadinho, a quitanda. Eles são empreendedores porque não tem submissão do trabalho. O motoentregador tem submissão do trabalho. O motoentregador, o motorista de aplicativo, a juventude que fica recortando e impulsionando vídeo na internet, que também se acha empreendedora, ninguém é empreendedor. Eles fazem parte da classe trabalhadora e da classe trabalhadora precarizada, o que é pior. Eles são trabalhadores precarizados. Mas nós perdemos e estamos perdendo o debate. Eu sei que não é simples nós fazermos esse trabalho de conscientização, nós ganharmos para nós, para o nosso campo, essa nova classe trabalhadora que se forma.
Mas eu quero dizer a vocês que ninguém faz consciência de classe postando rios. Não é postando rios que nós vamos fazer conscientização de classe. Conscientização de classe é trabalho popular, é educação popular. E educação popular é quando a gente reúne 10, a gente reúne 15, a gente reúne 20, debate como funciona a sociedade, debate quais são os instrumentos de submissão do trabalho do capitalismo, debate a forma como a sociedade está organizada. Eu digo isso para dizer a vocês que o PT precisa voltar a fazer trabalho de base, precisa fazer núcleo de base, a gente tem que voltar a ter presença nas periferias. Nós precisamos voltar a ter presença nas periferias. Muitas vezes a gente critica as igrejas evangélicas pentecostais porque a juventude das periferias estão sendo ganhas pela teologia da prosperidade. A gente fica bravo, a gente xinga, a gente fica indignado. Agora eu vou perguntar a vocês: quando a mulher da periferia apanha do marido, quem que está lá dentro da casa tendo presença? É o pastor, é a pastora. Quando a menina ou o menino vão para a biqueira vender droga, ou vão para a exploração sexual, quem é que está lá disputando com a biqueira, disputando com a exploração sexual? É o pastor, é a pastora. Quando falta comida em cima da mesa, quem que vai lá e organiza a cesta básica? É a igreja. Evidente que eu não estou dizendo aqui que o PT vai disputar com religião, porque a religião é movida pela fé, pela subjetividade, pela crença. O que eu estou dizendo é que nós temos que ter presença na vida das periferias. Nós temos que ter presença na vida das periferias. Inclusive para que a gente possa filiar lideranças das comunidades evangélicas. Ninguém muda nada pelo lado de fora, a gente muda pelo lado de dentro. Não adianta a gente ficar na porta da igreja, criticando a igreja evangélica neopentecostal, não conversar com ela. A gente tem que trazer lideranças evangélicas para dentro do PT, para eles verem que a gente pode ter alguma diferença. Mas a nossa concepção de mundo, no que diz respeito à construção da justiça, da igualdade, do mundo da fartura, do sonho da construção da sociedade onde corra leite e mel, também é o nosso sonho. Também nós sonhamos o mesmo sonho do cristianismo. Nós não temos tanta diferença assim. Mas se a gente não conversa, como é que a gente diz que a gente não tem diferença? Se a gente não tem presença nas periferias, como é que nós disputamos ideologicamente essa nova classe trabalhadora que se organiza? Ou pior, que se desorganiza. Porque se a gente conversar com os trabalhadores de plataformas, com as trabalhadoras de plataforma, elas vão dizer que elas estão ali porque elas trabalham em home office e que não tem controle do tempo. Quer trabalhar hoje, trabalha, quer trabalhar amanhã, trabalha, quer trabalhar depois, não trabalha. Só que se a gente perguntar na vida real como que essa autonomia funciona, se tiver offline, tem que justificar porque está offline. Então muitas vezes essas meninas, esses meninos que estão nas plataformas trabalhando, não conseguem nem tirar o pijama, acorda trabalhando e vai dormir trabalhando e acha que é empreendedor, e acha que não existe submissão do trabalho. O que a gente tem que dizer é que o capitalismo instituiu outras formas de submissão do trabalho, que não é mais o feitor no pé da máquina, que não é mais o encarregado no pé da máquina, que não é mais o feitor lá no eito, acompanhando o trabalho do trabalhador rural, não é mais o fiscal, não. Agora a submissão se dá de forma eletrônica. O motorista do Uber acha que ele tem autonomia, que hoje ele trabalha, amanhã ele não trabalha. Só que ele é remunerado por produtividade,
por corrida, por elogio. Isso é submissão do trabalho. Onde que não tem submissão do trabalho? Mas esse debate nós só faremos se a gente tiver presença junto à nova classe trabalhadora. E eu quero dizer uma coisa para vocês em relação a isso, que é o papel da economia solidária. O PT nunca valorizou a economia solidária como deveria ter valorizado. Só que boa parte dessas profissões não querem se sindicalizar, mas se a gente chegar e debater, a gente consegue organizar em cooperativa. E quero dizer a vocês, modéstia à parte aqui, eu sei do que eu estou falando, porque na minha cidade a gente organizou cooperativa de moto entregador, motorista de aplicativo, criamos aplicativos para os motoristas, criamos aplicativos dos moto entregadores. Como prefeito, nós organizamos cooperativa para que os assentamentos, porque na Araraquara vocês acham que é agroindústria, tem 7 projetos de assentamento rural. 7. E a gente organizou cooperativa para que a prefeitura comprasse merenda, produtos da merenda escolar das cooperativas, produto para a gente entregar nos CRAS via cooperativa de produtor rural, da pequena propriedade, da agricultura familiar. Os restaurantes populares, todos eles foram, hoje eu não sei como vai ser, mas todos eles, quem tocava era a cooperativa de mulheres e homens, cozinheiras e cozinheiros desempregados, que se organizaram em forma de cooperativa. Todo o trabalho de combate à dengue também é feito por cooperativa. E tem uma cooperativa que eu tenho muito orgulho dela, que é a cooperativa de egressos do sistema prisional. E eu conversei muito sobre isso com a Adriana. A gente diz que não tem prisão perpétua no Brasil, mas é mentira. Porque alguém que comete um ato infracional e cumpre pena, depois não consegue voltar e se reinserir na sociedade. Nós criamos uma cooperativa de egresso do sistema prisional, que quem cumpriu pena entra na cooperativa e a prefeitura entregava todas as manutenções de área verde e das áreas de mananciais para essa cooperativa administrar. O cooperativismo, a economia solidária tem que ser considerado por nós como o eixo central de organização dos trabalhadores nessa nova fase de expansão do capitalismo. Que uma parte das trabalhadoras, trabalhadores, esses que se sentem empreendedores, repito, para um sindicato eles não vão, mas para a cooperativa eles vão, para a organização da economia solidária eles vêm. Ontem lá em São Paulo, eu fui chamado para o encontro dos urbanitários, dos trabalhadores, principalmente da área de energia, da CUT, para ir lá falar de conjuntura. Eu falei para eles e quero repetir para vocês. Na minha avaliação, todos os sindicatos nossos da CUT tinham que criar a Secretaria da Economia Solidária. Porque se o sindicato não considerar a economia solidária, eles vão organizar só os empregados, não os trabalhadores. Que uma parte imensa dos trabalhadores não são empregados e não serão empregados. Então nós temos que pôr a economia solidária como eixo central da nossa formulação, da formulação do PT no próximo período. Como eu penso, companheiras e companheiros, que nós não podemos renunciar à participação popular como nós temos renunciado. Nós não podemos abrir mão de defender o orçamento participativo. E eu digo a vocês, não só porque é uma forma da gente democratizar o processo decisório, não só, mas porque a democracia representativa vive uma crise no mundo. É só nós olharmos o tamanho das abstenções em cada eleição de todos os países que se organizam reivindicando a democracia representativa. E aí me desculpem aqui, mas é para eu tentar embasar a minha fala, para a gente entender o contexto histórico que nós estamos vivendo. Eu vou voltar de novo ao Gramsci. Ele dizia assim:
que o fascismo cresceu quando o velho estava ruindo e o novo ainda não tinha surgido. Que o Império Italiano tinha se enfraquecido, mas nada no lugar havia aparecido. Nesse vácuo de uma nova forma de organização apareceu o fascismo. A democracia representativa está perdendo a sua força. A sociedade do século XXI não acredita que votar muda a sua vida, que votar muda a forma dela viver. E eu não tenho nenhuma dúvida que o grande confronto desse século XXI será a democracia contra o fascismo. Se a democracia perder, o fascismo vai vencer. E nós só venceremos o fascismo por meio da democracia. Portanto, nós temos que recuperar o conceito da democracia. E o conceito da democracia tem que ser recuperado por meio da democracia direta. O povo vivenciando a democracia. Portanto, nós temos que defender a participação da sociedade no Conselho de Saúde, no Conselho da Educação, no Conselho de Segurança Alimentar, no Conselho da Segurança Pública. Exatamente, todos os conselhos. E nós temos que fazer o orçamento participativo a nossa bandeira identitária, aquilo que nos dá identidade, aquilo que mostra que o PT é diferente de qualquer outro partido. Nós estamos abrindo mão do orçamento participativo. A Associação de Moradores vai para o orçamento participativo e diz o que ela quer, o que o bairro quer, o que a comunidade quer. Por fim, eu quero dizer a vocês que esse PT forte, o PT que vai derrotar o fascismo, o PT que vai continuar sendo um partido relevante para a sociedade brasileira, mesmo quando o Lula não disputar a eleição, tem que enfrentar o debate da segurança pública. Nós não podemos deixar o debate da segurança pública para o fascismo. Nós temos que ter uma concepção nossa de segurança pública. Porque o que a gente vê, os governadores inspirados no fascismo, é que a letalidade da polícia aumenta e piora os indicadores de segurança. A polícia mata mais e os indicadores pioram. Portanto, qual é a nossa proposta de segurança pública? O que nós defendemos de segurança pública que seja diferente dessa concepção que está aí? O PT tem que formular, o PT tem que elaborar. A gente não pode fugir do debate de segurança. Eu penso que a nossa concepção de segurança tem que tratar o adolescente em conflito com a lei, ele tem que ter programa social para ele. A gente tem que disputar o adolescente em conflito com a lei, com o crime organizado, com o tráfico de drogas. E a gente tem que defender mais a utilização da inteligência do que a polícia repressiva. A polícia repressiva tem que entrar só quando a inteligência não der conta do recado. Hoje a gente tem câmera de monitoramento, a gente tem central de monitoramento, a gente tem condições de usar a inteligência muito mais do que a repressão para acabar com o sentimento de impunidade. E por fim, a gente tem que cuidar do egresso, porque quem